quanto ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, foi respeitada a lei? Foi. É que a lei é ruim. É que a lei permite esse tipo de conduta. Então quer dizer que foi o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff que deu ensejo a esse movimento antidemocrático? Não, não, não. O impeachment de Dilma Rousseff é apenas um ingrediente nessa onda, que eu diria mais do que onda, nesse tsunami antidemocrático. João, 3 anos atrás, portanto, eu diria que um ano antes da pandemia surgir, eu já estava viajando o Brasil inteiro, dando uma palestra, e normalmente eu tinha o hábito de viajar o Brasil dando a mesma palestra ao longo do ano. E o tema da palestra, 3 anos atrás, era retrocessos constitucionais e democráticos. Porque já era claro, João, no mundo inteiro, recuos constitucionais e democráticos em todo o globo. Segundo alguns cientistas políticos, esse era um fenômeno esperado, porque, segundo alguns, e eu cito no meu livro, inclusive, as democracias elas se desenvolvem em ciclos pendulares. Ou seja, durante aproximadamente 30 anos, as democracias tendem a prosperar, e foi o que aconteceu na América do Sul, com o Brasil, que se tornou democrático, com o Chile, com o Uruguai, com a Argentina. O problema é que 30 anos depois, as democracias começam a recuar. E, João, você consegue perceber em todos os continentes recuos democráticos nos últimos anos. Na Europa, você tem casos graves de Turquia, Hungria, Polônia e, mais recentemente, a Rússia. Aqui na América do Sul, você tem problemas seríssimos, como tivemos na Bolívia, tivemos na Venezuela, que é o caso mais sensível na América do Sul, e, infelizmente, o Brasil não fica fora dessa onda, não é? Eu diria, João, que os países mais suscetíveis a esses retrocessos democráticos são os países com mais baixa educação, ou com mais baixa cultura, ou com envolvimentos ideológicos mais profundos e desviados, enfim. O Brasil é o celeiro perfeito, João, para que haja esse tipo de problema, não é? O Brasil tem uma das piores educações do mundo. Então, portanto, é normal você ver, é normal, quer dizer, é comum, normal não é, mas é comum você ver na rua pessoas pedindo, numa reunião, pedindo o ato institucional número 5, que é o ato que veda as reuniões. Das duas, uma. Ou a pessoa que está tem um caráter absolutamente duvidoso, o que ele quer, ou as pessoas têm um absoluto desconhecimento, uma absoluta ignorância do que é o ato institucional número 5. Né? Seria como um boi defendendo o funcionamento dos açougues. Não tem sentido. Enfim, o recuo democrático, então, que nós vemos no Brasil, não decorre do impeachment de Dilma Rousseff. É um fenômeno muito maior, é um fenômeno global, infelizmente. Uma das democracias mais consolidadas do globo, que são os Estados Unidos, com muitos deméritos, mas o mérito de manter estável sua democracia, teve o Capitólio invadido. Então, portanto, é um fenômeno mundial. Para terminar de responder a sua pergunta, se as instituições estão funcionando, bem, ainda estão, felizmente estão. É verdade que você percebe em todas as instituições brasileiras problemas muito sérios, né? Problemas muito sérios. O que, na verdade, veja, é o que eu sempre digo. Num país como o Brasil, que tem uma das piores educações do mundo, seria ingenuidade você esperar o melhor Congresso do mundo, ou esperar o melhor Ministério Público do mundo, ou o melhor Judiciário do mundo. De uma laranjeira não nasce jabuticaba.
Né? Então você tem no Ministério Público uma associação de promotores pedindo o estado de defesa. Você tem ministro do Supremo dizendo o percentual que pode ser ocupado dentro de todas as igrejas do Brasil. Você pode até discutir o mínimo existencial do direito, mas não é razoável você tratar igualmente lugares tão desiguais. É um erro primário. Enfim, de uma laranjeira não nasce jabuticaba. É o Brasil que temos, são as instituições que temos. Felizmente, elas ainda estão a funcionar muito melhor do que na década de 60. Não foram capazes de impedir o golpe militar. Agora, elas estão, as instituições estão impedindo o golpe militar, felizmente, né? Lampejos autoritários. E nós esperamos que assim continue, João. Desculpe, porque advogado, meu amigo, raramente responde com rapidez. À luz de especialistas, podemos dizer que, sem sombra de dúvidas, Ernesto Araújo foi o pior que o Brasil já teve. Olha, além de pregar mitos, espantalhos como o globalismo ou o comunavírus e outras sandices, não é? Dignas de programas humorísticos. Bem, ele simplesmente, para enfraquecer órgãos internacionais, esse homem foi contrário ao convênio COVAX Facility, que permite, pela coordenação da OMS, a distribuição de vacinas pelo mundo. Ou seja, ele disse que se é para o Brasil ser um pária, que seja um pária, ele estava nos tornando um pária internacional, uma vergonha internacional. Enfim, foi nesse contexto, então, que o Congresso Nacional deu um ultimato ao presidente. Esse homem não pode permanecer. E lembra do constitucionalismo, do presidencialismo de coalizão? Bem, presidente, ele é obrigado a governar com o Congresso o apoiando, caso contrário, ele cai. Enfim, caiu Ernesto Araújo. Mas se simplesmente a troca ministerial se limitasse a isso, o presidente se mostraria absolutamente enfraquecido. Ou seja, isso que eu estou lhe dizendo, que o presidente está de joelhos ao Congresso Nacional, isso seria a demonstração de fraqueza que o presidente não quis demonstrar. Então ele aproveitou aquele momento de fraqueza para assumir então o discurso, né? Para inverter o discurso, para causar em todos nós esse temor, né, de golpe militar. Meu Deus, em décadas ele troca o comando de todas as Forças Armadas. O que ele quer? Ele quer um golpe? Bem, que é claro, não é, que o comandante anterior do Exército desagradava o presidente, é claro, não é? É claro, o presidente também ele não escondia esse seu descontentamento, sobretudo no momento em que disse que a política não entra nos quartéis e os quartéis não se envolvem na política. Essa foi uma frase marcante, uma frase que me parece óbvia, óbvia, deveria ser óbvia numa república. João, eu defendo, já defendi isso várias vezes, que o Brasil precisa, depois que essa tempestade passar, e eu espero que passe, nós precisamos repensar a reforma de várias instituições. Precisamos no Brasil, por exemplo, dentre outras tantas reformas que precisamos, mas precisamos, como há nos Estados Unidos, uma lei que proíbe que militares da ativa, governo civil, porque você acaba se sustentando o seu poder, muitas vezes incompetente, na força. Na América do Sul, temos dois exemplos tristes disso, né? Dois exemplos tristes de governos tomados por militares: Brasil e Venezuela. Brasil e Venezuela. Na Venezuela, Nicolás Maduro só continua no poder graças ao apoio das Forças Armadas, das forças policiais e das milícias.
Bem, há muitas semelhanças com o Brasil. Então, são necessárias reformas, essa me parece uma reforma importante. Eu entendo que as Forças Armadas são importantes para, sobretudo, João, sobretudo para a segurança das fronteiras. Sobretudo para a segurança das fronteiras, as Forças Armadas desempenham ou deveriam desempenhar um papel muito importante. Então, ao contrário do que muitos pregam, eu não sou a favor do fim das Forças Armadas, como, por exemplo, há na Costa Rica, em que não há forças armadas na Costa Rica. Não, não sou tão radical a esse ponto, mas eu entendo que é necessária a divisão entre o papel das Forças Armadas e o papel do governo civil. Parece que o presidente, parece não, o presidente ele é saudoso de um período histórico brasileiro não muito distante, em que as Forças Armadas estavam envolvidas no governo civil, ou melhor, eram o governo civil. Né? O presidente é saudoso disso, ele explicita o seu saudosismo com aquele período histórico. Todavia, respondendo então finalmente sua pergunta, o que passa pela cabeça do presidente, indubitavelmente, é um anseio, pelo menos um saudosismo de períodos históricos em que as Forças Armadas, elas de fato comandavam o governo civil. Mas me parece muito difícil que isso aconteça num curto espaço de tempo, porque as instituições ainda funcionam e a democracia no Brasil ainda é um valor da maioria. É que a minoria é muito barulhenta, mas a maioria ainda entende ser necessária a democracia, João. Acaba que todos os assuntos que a gente já tratou aqui, obviamente, eles desaguam no direito. Mas tem um específico que é muito sensível nos dias de hoje, que é um dos maiores embates, né, que nós temos visto, que é esse esgarçamento do tecido democrático provocado pelo Bolsonaro e seus apoiadores contra o STF, a Suprema Corte Brasileira, que tem gerado, inclusive, pedido de impeachment de ministros da Suprema Corte e o fechamento daquele tribunal. E aí, esse movimento de fake news, esse movimento de ataque ao STF, gerou uma abertura de inquérito ex ofício, né, de ofício, pelo próprio STF. E nesse inquérito, a prisão em flagrante, inclusive, do deputado federal bolsonarista, o Daniel Silveira, lá do Rio de Janeiro, aquele que quebrou a placa da Marielle. E esses dois episódios são absolutamente controversos entre os juristas, né? Bom, essas manifestações pelo fechamento de um dos poderes, né, da República são altamente antidemocráticas, mas a atuação do STF diante desses casos tem dado força a essas manifestações, ou o senhor acredita que é uma postura institucional correta de coibir esses ataques antidemocráticos, professor? Vamos lá. João, o Brasil não é o único país do mundo a discutir os limites da jurisdição constitucional, né? Os limites do poder do judiciário. Na verdade, no meu entender, o país que melhor discute isso foi o país que inventou essa preponderância do judiciário sobre os outros poderes. Os Estados Unidos. Vários e vários constitucionalistas norte-americanos tentam encontrar, João, os limites para eventuais abusos por parte do poder judiciário. Né? Esse é um tema que merece ser discutido para nós. Né? Porque, veja, se cabe ao poder judiciário dar a última palavra, e se essa última palavra for ruim? E se essa última palavra colocar em risco a vida das pessoas? Como, por exemplo, a decisão do último sábado do ministro Nunes Marques, determinando que em todos os municípios brasileiros, em todos, não importando se havia ou não havia oxigênio, não importando se havia ou não havia vagas em UTI, não importa a quantidade de mortos, Teófilo Otoni, São Paulo, Macapá, todos os municípios brasileiros deveriam permitir que as igrejas, os templos, as salas de candomblé, todos permitissem 25%
de frequência. Veja, essa decisão, por mais que tenha sido baseada com boa fé para tutela de um direito à liberdade de expressão, né? Ou liberdade de culto, liberdade de religião, essa medida ela pode objetivamente colocar em risco a vida das pessoas. Mas é uma decisão do Poder Judiciário. O ministro Nunes Marques ameaçou o prefeito de Belo Horizonte, que no Twitter insinuou que recusaria a cumprir a decisão, insinuou de prendê-lo. Não sei se você chegou a ver o ofício, mas dizia de responsabilidade penal. E atenção, queridos amigos, aquele descumprimento por parte do prefeito de Belo Horizonte não houve. Mas se tivesse ocorrido, poderíamos discutir responsabilidade política e administrativa, mas não responsabilidade penal. Alguém dirá, mas é crime de desobediência. Abra o Código Penal. Você verá que o crime de desobediência é um crime praticado por particular contra a administração. Prefeito pode ser responsabilizado política e administrativamente, mas penalmente foi apenas mais uma ameaça, um abuso por parte do ministro do Supremo. Enfim, esse é um problema que precisa ser discutido. Os Estados Unidos discutem bem, os constitucionalistas discutem bem os limites do Judicial Review. Problema: Brasil é um dos países que tem uma das piores educações do mundo. Por conta disso, o que as pessoas fazem diante de eventuais abusos do Supremo? Desconhecendo as ferramentas que há para contestar esse Judicial Review, já pedem o fim das instituições. Essa semana eu fiz um post apontando vários erros da decisão do ministro Nunes Marques. Muita gente disse, você só está criticando esse ministro. Por que você não critica os outros? Daí deu um trabalho. Mas fui pegar lá na minha timeline lá uns 12 posts anteriores, dos anos anteriores, mostrando crítica aos demais também. E o que eu escrevi é o seguinte, eu posso criticar decisões do STF, mas eu jamais vou defender o fim da instituição. Porque isso é típico de ditaduras. Fechar o Congresso, fechar o Supremo, aposentar antecipadamente os ministros, isso é coisa de gente ignorante ou autoritária, ou as duas coisas. Existem, João, ferramentas que nós podemos utilizar para conter abusos do judiciário. Eu sempre digo que é um problema sério e para problemas sérios não há soluções fáceis. Porque esse é o resumo do populismo, não é? O populismo é você pegar um tema complexo e dar uma saída fácil. As pessoas estão morrendo. Cloroquina, né? Isso é populismo. Bem, não é uma saída fácil. A primeira solução de longo prazo é educação. Educação. Seja aquela educação básica, a educação política, educação social, seja educação nas faculdades de direito, porque o que eu tenho visto, colegas da área do direito falando besteiras, desconhecendo o mínimo do direito constitucional, é uma pena. Bem, é uma pena, mas é justificável. O Brasil é o país do mundo com maior número de cursos de direito, né? Somando-se os cursos de direito do Brasil, é maior do que a soma dos cursos de direito no resto do planeta. É um grande negócio. Um grande negócio. Né? Bem, enfim, João, temos que repensar, sim, os poderes do judiciário, temos que repensar a forma de nomeação dos ministros do Supremo, temos que repensar os mandatos dos ministros do Supremo, mas isso não nos autoriza a defender o fim do Supremo ou o fim das instituições. Da mesma forma que no Congresso Nacional, meu Deus, elegemos palhaços, atores pornô, influencers e os corruptos de sempre. Não é por essa razão que a gente vai defender o fim do Congresso. Enfim, a educação é uma saída de longo prazo. O fortalecimento de tribunais internacionais é uma outra saída importante.
Porque, veja, esses mesmos arroubos autoritários que estão acontecendo no Brasil também acontecem na Europa. Acontecem na Turquia e acontecem na Polônia. Sabe qual a diferença? A Turquia não faz parte da União Europeia. O presidente Tayyip Erdogan está nadando de braçada com seu autoritarismo religioso. A Polônia faz parte da União Europeia. Cada tentativa autoritária que o presidente polonês tenta fazer, vem o Tribunal de Justiça da União Europeia e diz: aqui não, meu filho, aqui não. Aqui você não vai violar a separação dos poderes, não. Se quiser, saia da União Europeia. E ele não sai, porque perderia bilhões de euros anualmente. Veja a importância, então, do fortalecimento de instâncias internacionais. Se nós tivéssemos na Europa essa mesma força, talvez a Venezuela não estivesse na situação em que está hoje, né? Enfim, temos alternativas. O impeachment, a Hungria também, o Matheus está falando da Hungria, sim, a Hungria também, e a Hungria faz parte da União Europeia. Hungria e Polônia, Turquia está fora. Bem, o impeachment de ministro do Supremo é uma alternativa também, uma alternativa democrática. Eu não vejo com maus olhos o cidadão fazer uma denúncia alegando crime de responsabilidade de ministro do Supremo. Eu honestamente não vejo com maus olhos essa iniciativa, é uma iniciativa democrática prevista em lei, né? Assim como também vejo salutar a denúncia contra o presidente por crime de responsabilidade, ambas são feitas por cidadãos. Agora, isso é uma coisa, defender o fechamento de instituições, isso mostra o quão pouca cultura tem grande parte da população brasileira.